E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, segundo vídeo da semana, né? E eu venho hoje com mais algumas especulações, dessa vez mais completas, né? Sobre a HQ nova do Jeromé, né? Do Jeromé, que é autor francês, né? Muito conhecido na fanbase, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem tá chegando no vídeo sem saber, né? Ou pra quem tá morando debaixo de uma pedra nesses últimos tempos aí, né? Ele ganhou uma história em quadrinho baseada em Saint Seiya, em parceria com a Akita Shoten e a Kurumada Production, né? Então, bom, vamos especular nesse vídeo quais são qual vai ser o assunto, né, dos 5 volumes que ele vai fazer nessa história em quadrinho aí, né? Então, enquanto a vinheta passa, deem aí um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá, pessoal. Bom pessoal, seguinte, vamos partir de alguns pontos base aqui que já foram estabelecidos pelo Jeromé, tá? Ele falou que a HQ terá 5 volumes, né? 5 volumes, e que esses 5 volumes se passarão em pontos do clássico que ficaram em aberto. Ele também deu um spoilerzinho pra gente, falando que a primeira vai abordar o ponto que o Ikki ficou sumido ali, né, no arco prata, né? Ou seja, tem 2 momentos ali, a gente não sabe qual o momento que vai se tratar ou se vai tratar dos dois, né? O primeiro momento é quando o Ikki aparentemente morre no Monte Fuji. E o segundo momento é quando o Ikki salva o Seiya, vai embora, some, e no capítulo seguinte o Seiya já aparece lá no hospital, né? Então a gente não sabe o que aconteceu, e são nesses pontos que a HQ são esses pontos que vão ser abordados pela HQ. Nós ainda não sabemos se um volume vai ter ligação com o outro, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não, tá? Mas como são 5 e o primeiro, né, aborda o Ikki, né? Já foi falado isso. Então eu acho que é fácil de especular que os outros volumes, cada um dos volumes tenha um foco, não que só aquele personagem participe, tá? Mas tem um foco em um dos Cavaleiros de Bronze. Um dos Cavaleiros de Bronze vai brilhar em cada um dos volumes. Tá? É isso que eu entendo, né? E baseado nisso a gente vai especular cada um deles agora. O volume 1, né? Gente, eu vou chutar um monte de coisa aqui, tá? Vou chutar um monte de coisa aqui, que é legal fazer isso, tá? A gente tá errado em várias situações, mas não tem problema não, tá? Como o primeiro volume vai abordar o Ikki, eu imagino que vai ser o ponto principal vai ser o momento que ele vai embora, levando o Seiya, né? E ele parte em busca do lugar que vai descongelar o braço dele, que está congelado pelo Yoga até aquele momento, né? O braço dele está meio congelado, meio dormente, né? Então o Yoga disse para ele partir, né, para um lugar específico. E eu imagino que lá o santuário tenha mandado, né, pessoas, né, para executar o Ikki. Um pouco parecido com o filler do anime, onde nós temos o Agura e o Pavão. Lembra disso? Eu não duvidaria se nós tivermos o Cavaleiro de Pavão, né, nesse primeiro volume, né? Nesse primeiro volume, né? Não duvidaria também que nós tenhamos algum subordinado, algum vilão, algum personagem que apareça no 5, meio que ligando a trama, como se fosse uma care, né? Como se fosse uma care. Algum braço direito do Saga que lidou com isso e sobreviveu, uma coisa assim, né? E que ele que mande lá o Cavaleiro de Pavão, Cavaleiro de Prata de Pavão, atrás do Ikki, né?
E como ele está junto com o Seiya, eu imagino que o Seiya pode acordar. E a gente vai ter ali nesse Gaiden a participação do Ikki e do Seiya, tá? Não acho que nessa parte nós temos a participação dos outros. Até porque, vamos lembrar, gente, nessa parte os cavaleiros estão meio separados um do outro. Vamos lá, depois do Arco Prata, cada um vai para um canto, né? Então é meio difícil você juntar todo mundo ali em partes de história que estão acontecendo em off ali no mangá clássico. Isso é difícil de acontecer, né? A não ser que ele queira mostrar realmente um personagem num canto ou no outro, o que eu acho que não rende muito, dependendo do número de páginas que a HQ vai ter, tá? Bom, então, sobre o volume 1, já foi falado alguma coisa, né? E eu estou especulando o resto. Vou especular agora os outros 4 volumes, que aí já é totalmente especulativo, tá? O volume 2, na minha visão, pode se passar na Ilha de Andrômeda. Ah, mas em que momento? No momento que o mestre mandou o Afrodite para matar o mestre do Shun, Daedalus de Cefel, né? Vamos lembrar de uma coisa. O Shun, ele sabe que foi o Afrodite que matou o mestre dele, né? E a June, né, que contou para ele mais ou menos ali, né? Vamos lembrar que a June não cita o nome do Cavaleiro de Peixes, né? Não que eu me lembre, né? Mas mesmo se ela cita, olha o seguinte raciocínio. A June de Camaleão, ela ficou sabendo disso de alguma maneira. Ou ela voltou na Ilha de Andrômeda e viu as rosas, né, e a referência, né? Ou ela estava lá e o Afrodite deixou ela viva, né? Ou então tem outros personagens na Ilha de Andrômeda, alguém sobreviveu, contou pra ela, ou alguém estava à beira da morte, contou pra ela, né? O Shun pode ter voltado em algum momento, né, antes, viu a tragédia e depois ficou sabendo que foi o Afrodite, né? Mas se nós tivermos uma coisa baseada no Shun, com o Shun brilhando, né, vamos dizer assim, vamos lembrar que nessa parte da história os personagens estão separados, então meio difícil eles contracenarem juntos se for nessa parte, tá? Seria legal ver outros personagens que treinaram junto com o Shun, como se fosse aqueles outros dois lá do anime, né? Mas feitos da maneira correta dessa vez, tá? Feitos da maneira correta, né? Como o Cavaleiro de Prata, com uma armadura desenhadinha pela Kurumada Pro, né? Que deve estar trabalhando nisso, né? Vamos lembrar que o Jerome mencionou em entrevista ao GQ que ele e o Kurumada estão fazendo a história juntos, tá? Não estamos falando nada de canônico aqui, não, né? Nada de canônico, mas é confirmado já, né? Que a Kurumada Pro, de acordo com o Jerome, o próprio Kurumada, está ajudando a montar a história. Vamos para o terceiro volume, né? O terceiro volume, na minha visão, seria baseado no Yoga, né? E nós teríamos aí alguma coisa relacionada aos Guerreiros Azuis, né? Talvez uma outra versão do Gaiden que está no manga clássico, né? Uma outra versão contando de outro jeito, ou então um prequel ou até uma continuação do Gaiden dos Guerreiros Azuis. E aí a gente ter explicação melhor do que é o Alexei, aquela armadura, né? Porque no Hyperbito está escrito que os Guerreiros Azuis eram cavaleiros de bronze lá do começo, que vamos dizer assim, guardavam, né, o templo de Poseidon, né, o lugar onde Atena tinha vencido a batalha, né. Lá no Hypermito, dá uma olhada no Hypermito, que vocês vão achar, né, essa referência sobre os Guerreiros Azuis. E como não tem espaço, talvez não tenha espaço na Final Edition para mostrar mais Guerreiros Azuis, talvez o momento seja mostrar aí nas histórias do Jerome, né? E talvez, se tiver algum personagem ou algum pontinha
que ligue as 5 histórias, né? Talvez tenhamos isso aí junto, né? Agora os outros dois é meio difícil de chutar, tá? Mas eu tentei pensar no que eu acho provável, tá? O quarto seria do Seiya, né? Seria com foco no Seiya. Por quê? Porque nos dias, né, ou semanas, não sabemos os tempos exatamente, entre Poseidon e Hades, o Seiya teria ido atrás da irmã, né? Então nós teríamos uma cenas ali pós Poseidon, do Seiya indo atrás da Seika. E aí, né, ele pode ter inimigo, pode ter coisa que ele encontra pelo caminho, né? Pode já ter pista de Hades, uma estrela maligna que despertou antes da hora, né? Alguma coisa assim, né? E pistas que vão ajudar a Marin depois a achar ela, né? É isso que eu imagino que possa ser o Gaiden. Não, estou chamando de Gaiden, que já nem sabe direito. Mas, assim, se cada volume, se eu tiver certo, cada volume tiver, assim, um Cavaleiro de Bronze ali como núcleo do volume, é quase um Gaiden, né? Quase um Gaiden. Mais uma vez, não estou falando que só um personagem vai participar. O que eu estou dizendo é que, pela estrutura do projeto, é extremamente difícil juntar os 5 personagens no mesmo lugar. Principalmente se for começar no Arco Prata, ali que é difícil mesmo. Nessa parte aí, até que não é... nessa parte aí do quarto volume, se passar pós Poseidon e antes de Hades, até que dá para juntar alguns personagens ali. Mas eu não sei se juntariam todos. Eu não sei se todo mundo ia juntar para ajudar o Seiya a procurar a Seika, né? Eles ajudariam, só que eu imagino que eles estariam em outros lugares e o Seiya não ia lá longe. Ô Yoga, você está na Sibéria, me ajuda aqui. Eu não acho que isso aconteceria, tá? Mas vamos lá. O quinto e último, né? E eu acredito que poderia ser uma história pós-Hades, né? Do Shiryu. O Shiryu tentando ver a sua vida normal, né? E vai ter alguns conflitos, né? E depois desses conflitos ele vai encontrar um bebê, né, no chão, na beira do rio, que é o Shoryu. Então eu acho que o quinto pode mostrar o momento em que o Shiryu e o Shunrei acharam o Shoryu, que é o bebezinho que eles adotam em Next Dimension, tá? Mais uma vez, pode ser que tenha algum elo que ligue essas histórias, né? Uma care que liga essas histórias. Mas o Jeromé realmente deu a entender que essa história vai se passar, né, em pontos do clássico. Em pontos do clássico, né? E se são 5, eu acho que essa especulação está bem incrível, né? Está bem incrível. Agora vamos ver se a gente vai acertar. Dia 12 de dezembro sai o primeiro, né? Sai o primeiro não, sai as informações e o anúncio oficial, né? Então, gente, falem aqui na caixinha de comentários o que vocês acham, né? Vocês têm especulações para 5 histórias do Jeromé, né? Se tiverem, eu queria ouvir muito o que vocês acham, tá? Não se esqueçam de se inscrever, dar um like no vídeo e mostrar para os seus amigos que também são fãs de Saint Seiya, né? Então é isso, pessoal. Até amanhã, né, que vai ser o dia da nossa live, tá? Dessa vez vai ter a live, tá? Prometo para vocês. Logo eu posto aqui já a chamada da live, né? E espero que todos vocês participem com a gente no sábado às 21 horas, tá joia? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.